pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos. E o tema de hoje, como vocês já viram, né, no thumbnail, na capa, é fronteiras em relação às vacinas, como que ficaram, como estão, como a gente tem de informação sobre essa questão das fronteiras aqui da Europa, aqui de Portugal principalmente, agora que nós temos a vacina. Então, bora para lá logo depois da vinheta. Antes de mais nada, eu queria pedir para você, se o assunto já se interessou, deixe seu like. É muito importante para a gente deixar o seu like nos vídeos, tá ok? Isso realmente nos ajuda a crescer, a passar mais informações para outras pessoas, tá bom? Sobre o assunto em si, tenho recebido enxurradas de pessoas perguntando: Giovanni, quando que vamos poder embarcar? Tem gente com visto que tem essa dúvida, tem gente que quer vir como turista e tem essa dúvida. A gente vê isso muito nos grupos de Facebook, incrivelmente os grupos de Facebook todo dia tem essa pergunta: ah, quero ir para Portugal como turista, as fronteiras já estão abertas? Tem previsão das fronteiras abertas? Falei, pô gente, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso para poder tentar dar essa informação mais clara, de forma mais clara possível para todo mundo. E a resposta, a princípio, é não. As fronteiras ainda não estão abertas, tá? E ainda não há previsão de abertura das fronteiras. Então o vídeo, já poderia se encerrar por aqui. Mas por que dessa informação? Porque ainda há umas variantes novas do vírus, né, interagindo com a Europa aqui e já se espalhando para outros países, igual eu falei no vídeo anterior, se eu não me engano. E a questão da vacina por si só, ela não é a salvação no estalar dos dedos. Ela é algo que demanda tempo para poder fazer efeito. E a grande maioria das vacinas vão precisar de 2 doses. E a gente iniciou aqui na Europa a partir do dia 26 em alguns países, a partir do dia 27 na maioria dos países, e em alguns países ainda foi até mesmo no dia 28, a primeira dose da vacina, né? A vacinação começou aqui na Europa agora, mas ainda é a primeira dose. E além de ser a primeira dose, como eu disse no vídeo anterior, ainda é destinado para um primeiro grupo, para um primeiro público, né? Depois ainda vem o segundo grupo, depois vem o terceiro grupo, e isso complica um pouco a liberação das fronteiras, principalmente para quem quer vir como turistas. Quem quer vir com visto, tem cidadania, tem entrada liberada, tá? Que isso fique bem claro. A pessoa está lá no Brasil, está em outro país, pediu para vir para cá, para o consulado, e o consulado emitiu um visto, a pessoa pode embarcar. Inclusive embarcar com os familiares diretos, tá? Cônjuge de uma forma geral e filhos, tá? Sogro, sogra, mãe, pai, só se for dependente direto, tá bom? Ah, Giovanni, como assim? Eu tô indo com meu marido, com minha esposa e meus filhos. Eu posso levar minha mãe? Depende, tá? Se ela é dependente sua, comprovada, tá lá no imposto de renda, tem histórico médico falando que ela realmente é debilitada e que precisa de assistência, o CEF libera. Caso contrário, há uma chance do CEF não liberar, tá bom? E as companhias aéreas estão mega implicantes com isso. Eu tive uma cliente recentemente que teve um sufoco danado para conseguir embarcar. A gente teve que, né, dar algumas dicas. Um bom advogado, o Célio Sauer, lá de Lisboa, também veio e deu uma assistência para ela, ajudou ela nesse processo e ela conseguiu embarcar. Mas chegou no limite da companhia aérea erroneamente, deixa isso bem claro, de forma equivocada, falar que quem vinha com visto de estudante não podia entrar, o que é mentira, é falso.
todo e qualquer visto tem direito a entrar no país. Agora, quem vem como turista, sem estar acompanhando alguém que tem visto, não tem entrada no país. E não há previsão, por enquanto, oficial da União Europeia sobre isso. Tem país prevendo abrir as fronteiras a partir de agosto, tá? Agosto. Como eu disse no último vídeo, no caso da vacinação em si, como regra geral, toda a população aqui em Portugal, ela pode acontecer a partir do segundo semestre de 2021, porque a primeira fase pega todo o primeiro trimestre. Estamos calculando que a segunda fase vai pegar todo o segundo trimestre, ou seja, acabar em junho, e a partir daí, a partir do meio do ano, começar a vacinação para todo mundo, né? Quem está em idade ativa de trabalho normal, menores de 65 anos em diante. Então, ainda até o meio do ano, você não tem a grande maioria da população sendo vacinada, então você não tem muito controle sobre isso. E a gente tem uma coisa que pesa muito, principalmente para os ouvintes, para os assistentes do canal da Oliveira Imóveis, né? Brasil. Essa consoante na equação, né? Esse denominador, ele é um peso, infelizmente, na vida de todo mundo. Por quê? Porque o Brasil ainda está atrasado até mesmo nessa questão. Ele não tem ideia exata, né? A gente acompanha aqui justamente por causa do canal, por causa das informações, por causa do trabalho, um pouco do noticiário do Brasil. E ainda há uma indefinição sobre as datas, sobre as vacinas e quando em si vai começar a vacinação no Brasil. E quanto mais essa vacinação demora para acontecer, mais demora para chegar nessa fase das pessoas em idade ativa serem vacinadas, né? Porque, querendo ou não, por mais caos que esteja, tende a entender que também vai ser da mesma forma que no resto do mundo. Primeiro para enfermeiros, médicos, né, bombeiros, policiais, depois para quem tem idade avançada, doenças crônicas e por último, pessoas ativas, que são justamente quem quer vir para Portugal, né? Ou seja, quanto mais demora aí, mais os países aqui também vão ter receios de receber as pessoas daí. Igual hoje está acontecendo esse receio com quem mora na Inglaterra, quem está na Inglaterra, né, no Reino Unido. Os voos foram praticamente zerados, existem pouquíssimos voos em funcionamento e está totalmente bloqueado, digamos assim, voos de União Europeia, de Reino Unido, né, chegando em outros países por causa dessa nova estirpe do coronavírus. Então, as fronteiras ainda é uma coisa difícil de se pensar. Muita gente vem perguntando isso, mas, gente, o melhor caminho hoje para chegar em Portugal, para chegar na União Europeia, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para montar um negócio próprio, ou seja, para viver a sua aposentadoria de forma tranquila, é com o processo dos vistos, tá? Esse é o melhor caminho hoje. Você vai ter uma tranquilidade, na verdade, né, fazer até uma observação, é sempre o melhor caminho, né? Eu nunca indico vir como turista, jamais. O melhor e, na minha opinião, o único caminho saudável é com o visto, tá? E sendo muito sincero quanto a isso, já tem vários vídeos que eu falo sobre isso, eu nunca indico turista, o melhor caminho é o visto. Seja para empreender, seja para aposentado, seja para estudante ou para quem vem para trabalhar. O caminho correto e único, na minha opinião, é o visto. E ele vai te dar essa tranquilidade de poder chegar dentro de um certo planejamento. Tem o processo do CEF, do consulado, da VFS, que demora um pouquinho, tá ali e tal, mas querendo ou não, você tem um certo planejamento de quando você vai poder vir. Se você quer vir sem visto por conta e risco, você ainda está preso a essa questão das fronteiras. Tem país que já sinalizou que gostaria de abrir as fronteiras de uma forma geral para agosto, mas ainda não há nada oficial, tá bom? Então, é um assunto realmente delicado, é
também um assunto importante de mencionar, porque se eu não me engano eu já até vi youtuber falando de fronteiras abrindo em março, uma coisa do tipo, e não há nada disso, não há expectativa nenhuma sobre isso. A única matéria que eu vi sobre algo em relação a março, que é quando começa a primavera, é sobre a questão da expectativa do comércio ligado ao ramo hoteleiro, né, os hotéis, pousadas e tal, estarem se preparando para uma fase positiva, mas isso tem muito a ver, tem mais a ver com uma liberação interna dentro da União Europeia, que hoje já está estabilizada, na verdade, né, entre os países europeus estão livres a circulação de todos, né? Então está aberta essa circulação, mas para quem vem de fora do bloco europeu, né, do espaço Schengen, que tem ali 27 países, isso hoje está proibido e não há previsão. Eu estou sendo até bem repetitivo, mas é para justamente tentar ser o mais transparente possível e auxiliar vocês a entenderem mesmo essa questão, compartilhar o vídeo, espalhar a notícia, porque isso mexe muito no planejamento de todo mundo e uma expectativa criada em falsa gera, né, um aborrecimento, gera uma frustração muito grande. Então, só recapitulando, sou muito redundante, né? Sou muito prolixo, não tem fronteira aberta, não há expectativa de abrir essa fronteira, a vacinação está agora na primeira fase de 3 etapas diferentes, de 3 fases diferentes. A fase que vai pegar a população de uma forma geral em Portugal começa, a princípio, pelo que dá para entender, só a partir do segundo semestre de 2021, só para julho, porque a primeira fase vai durar o primeiro trimestre inteiro e há uma expectativa da terceira fase durar pelo menos esses também 3 meses, já que a parcela é até maior da população vacinada na primeira fase. Então a gente tem ali início do segundo semestre, ou até esticando um pouquinho mais o início da terceira fase, e com isso a grande Europa, né, a Europa como um todo, ainda não vai estar muito vacinada de uma forma geral, não vai ter uma grande população vacinada, e com isso os riscos ainda são grandes no que diz respeito ao coronavírus. Gente, é importante lembrar do planejamento, tá? Fique atento às informações oficiais, tanto do próprio site da União Europeia, do site relacionado ao país que você está vindo, né? Seja Portugal, seja Suíça, embora a Suíça não faça parte oficial do bloco, né? Espanha, Itália, França e por aí vai. Entra nos sites oficiais, até mesmo os sites de jornais dos países já é uma fonte mais segura do que somente grupos de Facebook. Nos grupos de Facebook a gente pega uma informação ou outra ali e tal, mas no geral vem muita gente dando opiniões contrárias, né, contraditórias, opositórias, e isso vai causando uma certa informação que fica ali meio, né, perdida. Pô, um falou que pode, outro falou que não pode, e aí o que pode ser, o que pode não ser, o que é fato, o que é real, né, o que é fake. Procurem sempre a informação oficial. Pega os youtubers igual eu, igual outros, para dar um norte para você ir atrás da fonte oficial, porque por enquanto não há fronteira aberta, beleza? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo, espero que vocês tenham se inscrito no canal, deixado seu joinha e compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas também com informações, beleza? Bora pro próximo. Tchau, tchau!